Tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Essa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, por isso nós estamos alegres, felizes. Glória a Deus por isso. Então prepare o seu coração para aquilo que Deus vai falar conosco nesta manhã, através da palavra de Deus. Vai entrando aí, dando um like, curta o nosso canal, compartilhe esse link através das suas redes sociais e não esqueça de seguir o nosso canal no YouTube, PR Giovanni. Glória a Deus. Eu sou o pastor Giovanni Zimmermann Júnior, sou pastor presidente da igreja Casa na Rocha, na Doutor Camargo 4555, aqui na Zona 2, no centro de Umuarama, Paraná. Nós temos culto todas as quartas-feiras, às 20 horas, e no domingo, às 9 e às 19 horas. E no sabadão, nós temos o nosso culto de jovens, um culto especial do coração de Deus para o seu coração. Desde já quero mandar um abraço para o Wellington, CBS, a Ruth, nossa Rutinha querida, a Mari Gazi, lá no Mato Grosso. Que Deus te abençoe, querida, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Aqui no link de descrição nós vamos deixar aqui, vai ter todas as informações da nossa igreja, de como você pode entrar em contato conosco, através das nossas redes sociais. Nosso site é casanarrocha.com e nós temos em todas as plataformas, Instagram, Facebook, YouTube, nós temos as nossas redes sociais, além das plataformas de mídia agora em áudio, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Você pode ouvir as nossas ministrações também ao vivo ou então gravadas ali à disposição on demand para você, tá bom? Hoje nós vamos ver mais um episódio da vida de José. José tem uma vida extraordinária. Nós já fizemos 3 vídeos devocionais sobre a vida de José e agora vamos fazer o 4º vídeo de José, baseados em Gênesis 45. Gênesis capítulo 45, de 1 a 7. Olha o que diz o texto sagrado, preste atenção, abre o seu coração. A Bíblia diz: então José, não podendo se conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida para um grande livramento. Amém? Então, é tremendo isso, esse lindo trecho de reconciliação entre José, quando José se revela diante dos seus irmãos. Um abraço para a Anne Enzo também, a Nayara Furlan, que entrou agora também. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre José e a lei da delegação de poder. José e a lei da delegação de poder. Nós vamos ver essa relação, de reconciliação linda, maravilhosa, que acabamos de ler juntos aqui, através da palavra de Deus, em Gênesis 45, de 1 até o capítulo 7. Nós vemos aqui como é que José lidou com o encontro diante dos seus irmãos. Ele poderia se vingar, se retalhar, ele tinha todo o poder, o governo, o domínio sobre o Egito, poderia fazer o mal contra os seus irmãos, mas pelo contrário, ele se revelou diante deles, os trouxe para perto de si e revelou os propósitos de Deus em toda essa situação que ele havia vivido. Então, quando os irmãos de José se deram conta que a pessoa a quem haviam traído poderia agora fazer com eles o que bem entendia, temiam ser vingados por seus irmãos. Então era normal que no coração dos irmãos de José eles ficassem com medo de José. Por quê? Porque eles haviam tramado
haviam jogado José no poço, lá no fundo do poço, e depois haviam vendido seu irmão por 20 moedas de prata. Mas ao invés de retalhar, nós vemos claramente que José os abençoou e lhes delegou poder para completarem a tarefa que os levou, ou seja, trouxe toda a família para o Egito, garantindo alimento para a família de Jacó e de todos os seus filhos. Uma leitura atenta aqui de Gênesis 45, principalmente no versículo 4 a 7, revela as qualidades que tornaram José um cristão, um filho de Deus, né? Claro que naquela época não havia Cristo, mas um homem segundo o coração de Deus, um verdadeiro cristão, sem Cristo ainda vindo, né, para a terra, mas um verdadeiro filho de Deus, uma espiritualidade autêntica, genuína. Aqui nós vemos claramente qualidades extraordinárias, qualidades de uma vida em excelência, qualidades que tornaram José um líder segundo o coração de Deus, que delega poder aos seus irmãos, tá bom? Então, primeira qualidade que nós vemos na vida de José é que José tem um forte senso de segurança. José tem um forte senso de segurança. Quando ele diz, agora chegai-vos a mim, no versículo 4. Aqui nós vemos um homem seguro, um homem que sabia qual era a sua identidade em Deus. Um homem que, por mais que havia passado por mazelas terríveis, dificuldades tremendas, era alguém que Deus havia levantado. Era alguém que tinha passado por todos os processos de Deus na sua vida. Era alguém que tinha uma identidade estabelecida, um caráter forjado na presença do Senhor, apesar das dificuldades. Um homem com forte senso de segurança. Por isso ele teve a coragem de dizer aos seus irmãos, agora chegai-vos a mim, no versículo 4 de Gênesis 45. Segunda qualidade que nós vemos na vida de José, extraordinária aqui, é que ele tinha um forte senso de identidade. Além de ser seguro não por causa das suas habilidades, destreza, mas sim segurança no Senhor, ele tinha um forte senso de identidade. Por quê? Porque ele se revela aos seus irmãos, ele sabe quem ele é. Diante dos seus irmãos, no versículo 4, ele diz, eu sou José, vosso irmão. Então, além dele se identificar, se revelar aos seus irmãos, ele se coloca do lado deles. Eu sou vosso irmão. Aqui nós vemos uma afeição fraterna, um sentimento de fraternidade, uma humanidade extraordinária na vida de José. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Ele sabia, ele era seguro, ele tinha uma identidade, ele sabia da sua identidade. Por mais que ele já era governador do Egito, podendo até se transformar num cidadão egípcio de alta classe, talvez até alterando seu nome e tal, mas ele sabia a sua origem, sabia qual era a sua identidade, sabia quem estava diante dele, os seus irmãos, e chama os seus irmãos para perto, revelando quem ele era diante do Senhor. Eu sou José, vosso irmão. E trata os seus irmãos como verdadeiros irmãos. Aqui nós vemos o amor fraterno, o amor filéu, o amor de amigo, o amor companheiro, o amor altruísta, o amor sacrificial. E tudo isso faz parte desse senso de identidade que José tinha e que ele revelou diante dos seus irmãos. Terceira qualidade que nós vemos aqui forte na vida de José é que José tinha um forte senso de empatia. Forte senso de empatia é a terceira qualidade que nós vemos na vida de José. E também nós vemos no versículo 4, quando ele diz, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Aqui nós vemos ele ainda consolando os seus irmãos, diante daquele sentimento de culpa, daquele sentimento de arrependimento por aquilo que eles haviam feito lá atrás contra o seu irmão, jogado no poço, vendido aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Nós vemos aqui José ainda consolando, promovendo, animando os seus irmãos diante de uma situação de dor, de vergonha, de culpa perante o seu irmão José, que se auto-revelava ali diante dos olhos dos seus irmãos. Então nós vemos aqui o sentimento de empatia. Por mais que outras pessoas estejam devendo para nós, emocionalmente falando, ele conseguiu reverter essa situação em bênção,
dizendo para os seus irmãos não se entristecerem, nem ficarem com raiva contra eles mesmos. Não era contra José, era contra eles mesmos. E isso é tremendo, como é que José lida com essa situação com empatia. Empatia é isso, essa capacidade de se identificar com o outro, de tirar o outro de uma determinada situação emocional, de ajudar o outro, de levantar o outro e de alguma maneira abençoar o outro, apesar daquilo que o outro fez contra mim, tá bom? Quarto princípio que nós aprendemos, ou quarta qualidade aqui na vida de José, é um forte senso de propósito. Forte senso de propósito. Você vê essa qualidade claramente na vida de José, porque ele diz assim: para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. No versículo 5, Gênesis 45, você vê claramente que José tem um forte senso de propósito. Ele sabe que havia recebido uma revelação de Deus, um sonho de Deus aos 17 anos, passou por todos aqueles processos doloridos, o moinho de Deus, o tratar de Deus, onde o seu caráter foi moldado, mas a presença de Deus foi preservada e as virtudes e qualidades e habilidades de José foram desenvolvidas nos processos de Deus na sua vida. E nós vemos que lá no final, ao se reconciliar com seus irmãos, José tinha esse forte senso de propósito de Deus, que ele havia chegado àquela posição, não para se vingar, não para retalhar os seus irmãos, tendo a oportunidade de fazer isso. Não, pelo contrário, foi para preservar o seu pai, os seus irmãos e os seus filhos, preservar o povo de Israel, que são descendentes dos filhos de Jacó, de maneira sobrenatural, através da sua posição de governador do Egito, tá? Nós vemos claramente aqui um forte senso de propósito. E como é importante, amados, queridos, que vocês estão me assistindo, ouvindo, como é importante nós reconhecermos qual é o nosso propósito em Deus. Será que você sabe qual é o seu propósito em Deus? Será que você vive no centro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida? Será que você reconhece qual é o teu chamado, o teu propósito, aquilo que Deus tem para você? O que Deus tem como chamamento, missão, propósito para a sua vida? E só caminhando com Deus nós nos descobrimos em Deus e descobrimos qual é o chamado, a vocação e o propósito de Deus para as nossas vidas. E na vida de José isso era claro, um forte senso de propósito. E por último, a quinta característica de José é que José tinha um forte senso de perspectiva. Forte senso de perspectiva. Não é qualquer perspectiva. Era uma perspectiva eterna, de que a mão invisível de Deus, a mão poderosa de Deus estava com ele. Está ali no versículo 6 e 7, quando ele diz: ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra. Olha o que é um homem conectado com o coração de Deus, guiado pelo Espírito Santo. O que é um homem que tem uma vida e uma espiritualidade pujante, uma vida extraordinária na presença do Senhor. Ele sabia o que ia acontecer no futuro. Ele sabia que viria ainda mais 5 anos de miséria, de dificuldade, de escassez sobre a terra. Por quê? Porque Deus havia dado a habilidade de interpretação de sonhos. E através de uma revelação divina, ele recebeu o sonho que Faraó tinha. E através da revelação desse sonho, do discernimento de sonhos, ele descobriu em Deus, na sua relação sobrenatural com Deus, extraordinária com Deus, o que havia de acontecer ainda no futuro. E sabia que o propósito de Deus para a vida dele, na relação com seus irmãos, era justamente isso: trazer de volta ali os seus irmãos para a terra do Egito, para a terra de Gósen, que era uma terra ali no delta do Nilo, onde ele poderia preservar os seus irmãos e a sua semente, né, o seu povo, o povo de Israel, dando ali das suas porções, daquilo que ele havia sido confiado para guardar, os cereais e todos os alimentos que estavam nos estoques guardados do Egito. Ou seja, se eles tivessem ficado lá em Canaã, não tivesse vindo para o Egito nesse período específico,
teriam todos morridos e perecidos lá naquela terra. Mas Deus, de forma sobrenatural, os conduziu 70 pessoas até a terra do Egito para serem preservados através da vida de José. Deus vai usar você para preservar muitas vidas para a glória de Deus. Deus vai usar você para ganhar almas para Jesus. Deus vai usar você para promover o evangelho de salvação na vida de pessoas, libertar cativos, curar enfermos, sarar feridos. Eu e você somos chamados para ser ministros da reconciliação. Assim como José preservou o propósito de Deus na terra através da relação e da cura com os seus irmãos, eu e você somos promotores da paz, promotores da cura, promotores de milagres. Nós somos agentes de Deus nessa terra para promover o propósito de Deus. Por isso precisamos ter um forte senso de perspectiva, de propósitos eternos, tá bom? Então, quais são as 5 qualidades que nós mencionamos aqui na vida de José, que fala sobre essa lei da delegação de poder, essa lei da autoridade que José tinha e que delegou aos seus irmãos para que trouxesse seus entes queridos, seus familiares e seu pai Jacó para a terra de Gósen, a fim de preservá-los dentro de um propósito divino extraordinário. Primeiro, José tinha um forte senso de segurança. Versículo 4, no início nós vemos isso. Segundo lugar, José tinha um forte senso de identidade. Você vê isso também no versículo 4. Terceiro lugar, José tinha um forte senso de empatia. Ele teve a capacidade de ter passado por todos os processos de Deus, ser curado pelo próprio Deus, a fim de que ainda ajudasse os seus irmãos naquele momento delicado, onde ele se revela aos seus irmãos, e seus irmãos caíram ali, entristecidos, frustrados, culpados. Ele ainda anima os seus irmãos, porque ele tinha forte senso de empatia, de identificação com o outro, com a dor do outro, com aquilo que o outro estava passando, e anima eles no Senhor. Quarta qualidade de José, que ele tinha forte senso de propósito. Ele sabia a sua missão, seu chamado, a sua vocação. Tinha um forte senso de propósito. E quinto e último lugar, foi a última coisa que nós mencionamos, ele tinha um forte senso de perspectiva. Ele sabia aquilo que ia acontecer no futuro, porque ele estava conectado com o Deus que conhece o futuro, com o Espírito Santo que revela o coração de Deus e aquelas coisas que vão acontecer no futuro. E como é glorioso, como é maravilhoso viver na presença do Senhor, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus, né? A gente canta isso, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, do meu Jesus, que vivo está. O meu Jesus está vivo. E a minha vida, a sua vida, a nossa vida, nós que estamos em Cristo, está nas mãos mais seguras que há. No dono, naquele que conhece o passado, o presente e o futuro. E é aquele que é capaz de nos revelar as coisas que ainda virão através da sua palavra, ou através da revelação espiritual, sobrenatural de Deus nas nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Quero mandar um abraço pela Renata Correia, a Andréa Jardim, a Gilda Vieira dos Santos, Móveis Estilizato, os nossos queridos irmãos, Diogo Marque, todas essas pessoas, o Daniel Horácio Charles, o Marcos Celestino, a Vilminha Marques, a Elisimara Martins, lá em São Paulo, a Vanessa Martins, a Nayana Furlan, a Anne Enzo, a Mari Gazi, a Rutinha e o Wellington, todos esses nossos amados irmãos que entraram aqui na nossa live. Se você chegou agora no final, nós vamos deixar disponível esse vídeo. Você pode voltar a esse vídeo e assistir completamente a lei da delegação de poder na vida de José, baseados em Gênesis 45, de 1 até o versículo 7, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, aqui no link de descrição vai ficar todas as informações das nossas redes sociais, da nossa igreja, horário de culto, endereço da igreja, o nosso site, casanarrocha.com, é um site que visa edificar, abençoar a sua vida. Nós temos 8 cursos online de graça, que você pode entrar no site, aprender coisas maravilhosas, nos diversos temas da teologia, do ensinamento bíblico, está ali à disposição no site casanarrocha.com.
E se você quiser nos ouvir, agora nós temos no Spotify, no Google Podcast e também no Apple Podcast. Todas as nossas ministrações estão sendo colocadas ali, disponíveis para você, não só nossa, mas de toda a nossa equipe ministerial, de toda a nossa equipe também, dos nossos preletores visitantes, estão ali à disposição para que você possa ouvir no seu dia a dia, possa ouvir em áudio ali através do Spotify. Só colocar PR espaço Giovanni, PR espaço Giovanni Júnior, você vai ver a nossa ícone lá, uma íconezinha do pastor Giovanni, e você vai poder ouvir as nossas ministrações disponíveis através das mídias em áudio, tá bom? Siga aí, aperta no sininho, siga aí o nosso canal, não esqueça, deixe seus comentários de onde você está nos assistindo, o que Deus falou com você através dessa palavra, o quanto marcou a sua vida, interaja conosco aqui e pega o link desse vídeo através das suas redes sociais, coloque no seu story, no seu YouTube, né, no seu Facebook, nas suas redes sociais, o WhatsApp, fica à vontade, espalhe para todos os lados e nós louvamos a Deus por tudo isso. Amém? Diariamente, cerca de 300 a 400 pessoas assistem os nossos devocionais. E nós ficamos muito felizes por isso, graças ao trabalho de vocês, de compartilhar esses vídeos, né, como uma ponte de amor em favor de outras pessoas. Nós agradecemos a Deus e através da sua vida, quem sabe você abençoa, salva alguém, restaura alguém de alguma maneira sobrenatural. Deus te usa na vida de outra pessoa para ouvir aquilo que eles precisam ouvir. Então, lembre-se, não guarde amargura, ódio, ressentimento de alguém que te feriu no passado. Seja como José. José significa renovo, renovo de Deus. Se renova em Deus. Que Deus seja o teu renovo, que Jesus seja a tua cura. Ele é a árvore da vida, cujas folhas sara as nações. Só Jesus pode curar o nosso coração que está ferido. Não é pessoas, não é vingança, não é retaliação, não é pagar o mal com o mal. A Bíblia diz pelo contrário. Romanos capítulo 12, 21 diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É o que nós vimos na vida de José, através dessas 5 qualidades que nós mencionamos aqui de José e a lei da delegação de poder. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quero terminar orando pela sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos todas essas pessoas que estão aqui ao vivo, no link, ao vivo, nessa live conosco, e as centenas de pessoas que vão nos ouvir depois através da disponibilidade desse vídeo on demand aí, para que a galera, o pessoal, os irmãos, as pessoas em geral, possam assistir essa ministração e ela possa ir para todos os cantos, para todos os lados. Pessoas possam ser abençoadas através dessa ministração. Pai, que possamos aprender com José. Ó Deus, ministramos 4 estudos sobre a vida de José. Quanta coisa maravilhosa podemos aprender com José do Egito. O renovo de Deus, um tipo de Jesus Cristo, um símbolo daquilo que Jesus viria a ser lá no futuro. Josué, José, todos os grandes personagens da Bíblia são tipos de Cristo, são pessoas que revelam o coração amoroso, fraterno, reconciliador, pacífico, perdoador, amoroso, compassivo e misericordioso de Jesus de Nazaré. Que possamos ser como José, que possamos ser como Jesus, que possamos ser perdoadores, temos a capacidade de termos as nossas feridas saradas e curadas pelo poder de Deus. E ainda consolarmos outras pessoas que nos fizeram mal, reconciliando com elas, ó Deus, e de alguma maneira criando relações não tóxicas, mas sim relacionamentos saudáveis, abençoadores, capazes, ó Deus, de superar as nossas dores através dos processos de Deus na nossa vida. Senhor, nos ajude a ter essas virtudes, essas qualidades de José na nossa vida. Abençoa o teu povo, a tua casa, a tua igreja, em o nome de Jesus. Cada um daqueles que me assistem, ó Deus, promove uma assistência celestial, uma promoção do bem, das bênçãos e promessas de Deus
na vida de cada um deles, nas suas dificuldades, lutas, problemas, nas suas necessidades. Nós colocamos todas elas diante do teu altar, aos teus pés, diante do Senhor. Envia um anjo especialista em cada uma dessas circunstâncias, em cada problema, em cada situação, ajudando cada um deles de forma poderosa, gloriosa, a fim de que eles vejam a mão poderosa do Senhor agindo em favor deles, para o louvor e glória do nome do Senhor. Desde já nós te agradecemos por essa oportunidade de estar semeando, de pregando a palavra do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor venha sobre nós e a graça de Deus nos alcance, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe, um bom dia. Você que chegou agora no final, assista novamente esse vídeo e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço para o Scardino, um abraço para o Nivaldo, um abraço para a Patrícia, todos vocês, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.